Muito boa noite, irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, a todos que nos assistem. É sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui junto com vocês para falar um pouco sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. E vamos iniciar, como sempre, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. E Jesus sempre esteve e está em minhas lembranças, como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e mais vivo. A leitura inicial, para nos apoiar na nossa harmonização, é da obra Antologia Mediúnica do Natal, de diversos espíritos, psicografado pelo Chico. Vou trazer hoje a lição número 1, Jesus para o homem, do Espírito Emmanuel. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, do emissário de amor a vítima do ódio, do redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, do poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Bem, queridos, vamos agora à nossa prece inicial, pedindo apoio para que aprendamos um pouco mais nesta noite, para que através do que nos for falado aqui, possamos sensibilizar-nos mais em relação ao Evangelho, que saiamos daqui, desse encontro, inspirados para nos sentirmos motivados a superar nossas dificuldades e intensificar a prática da caridade. Que assim seja. Bem, meus irmãos e irmãs, já há alguns anos programamos em nossa casa uma palestra em dezembro para falarmos sobre Jesus. Este ano me coube esta tarefa. Alguns companheiros, ao falar sobre o agendamento desse estudo, comentam: caramba, falar sobre Jesus, que responsabilidade! Outros afirmam: difícil tarefa, complicadíssimo falar
de nosso Mestre Jesus em 50 minutos. São observações que trazem, de alguma forma, peso em relação a assumir esta tarefa. Muitas vezes até com algum viés de negatividade. Ora, queridos, não há como ter peso algum em conversar sobre Jesus. Esse momento só pode nos trazer leveza. Por quê? Porque parar um tempo para pensar, falar do nosso querido Mestre, deve ser um momento de alegria. A razão? Porque fazer isso nos conecta com Ele. E qualquer instante que nos permitimos conectar com Jesus, sentiremos um imenso amor. Porque o Cristo é puro amor por todos nós. Imaginem-se chegando perto do Chico e fazendo a seguinte proposta para ele. E aí, Chico, podemos conversar sobre Jesus? Como vocês acham que intimamente o Chico se sentiria? Esse deve ser o mesmo sentimento a brotar de nós. Muitas vezes, quando eu penso em Jesus, acabo fazendo um exercício de reflexão através de um questionamento. Será que há pouco mais de 2000 anos não tivemos a chance de um encontro com Jesus? Seja em Nazaré, na infância do Mestre, um daqueles viajantes que ele acolhia, ou às margens do Mar da Galileia, em Tiberíades, talvez com os pescadores em Cafarnaum, participando do banquete na casa de Zaqueu, como convidado dele, ou quem sabe um dos criados. Ou então, além de ter o espírito alimentado pelas palavras de Jesus, também não tivemos a fome do corpo aliviada pelo pão e o peixe da multiplicação. Quem sabe aquele que por pouco não atirou a primeira pedra? E se tivéssemos sido um dos 10 leprosos curados que não retornaram para agradecer? Ou simplesmente um dos pobres e humildes, onde Jesus plantou a primeira semente da Boa Nova naquele momento? Teríamos sido parte da multidão na entrada de Jerusalém para as comemorações da Páscoa do ano de 33. Teremos tido a oportunidade de acompanhar a Via Crucis? E se tivéssemos, qual teria sido nossa atitude? Nos sensibilizarmos com seu sacrifício? Simplesmente ficarmos indiferentes? Ou até incentivarmos a discórdia? Não sabemos. Mas esse exercício de nos colocarmos mentalmente naquela época, pensando em Jesus entre nós, é importante dentro do nosso programa de saúde integral como espírito que somos. Primeiro, porque ele nos faz recordar passagens marcantes para a humanidade. E depois, de alguma forma, ao nos questionarmos sobre possíveis comportamentos naquelas situações, na verdade, estamos fazendo um exercício de autoavaliação. Mas eu pergunto, nesta breve apresentação de algumas possibilidades, caso tivéssemos acompanhado a passagem de Jesus
bem de perto, qual o sentimento que apareceu em você com maior intensidade? Foi algo mais próximo de como teria sido maravilhoso ter compartilhado por um segundo que fosse a passagem do meu Jesus tão amado aqui na terra entre nós? Ou foi algo mais perto de eu devo ter desperdiçado essa santa oportunidade? Com certeza. Provavelmente fui um daqueles que jogou pedra na cruz. Meus amigos, ajustemos o nosso sentimento para aproveitar qualquer conexão de pensamento com Jesus, para que isso se transforme sempre num momento de positividade em nossas vidas. De qualquer forma, o tempo passou, não é mesmo? Muitos anos, séculos, com as experiências encarnatórias e o nosso trabalho na erraticidade, evoluímos. Hoje, já estamos aqui buscando remédio para os nossos males através das gotas sagradas dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Estamos fazendo isso a partir de um maior conhecimento da doutrina dos espíritos. E o que os livros básicos da doutrina nos falam de Jesus? Só para trazer algumas referências, sugestões de estudo sobre esse tema, em Obras Póstumas, tem uma parte onde Kardec estuda a natureza de Jesus. No céu e o inferno, só na primeira parte, Jesus é mencionado 35 vezes. A Gênesis, capítulo 15, é todo dedicado aos milagres de Jesus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse é todo Jesus. No Livro dos Espíritos, a questão 625, quando Kardec pergunta diretamente aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é em uma palavra: Jesus. Nós já sabemos disso. Nós, espíritas, nos referimos costumeiramente a ele como Mestre Jesus. Eu mesmo já fiz isso em alguns momentos até agora, nessa minha fala. Mas o que é um mestre? Um mestre supõe-se ter aprendizes, alunos, discípulos. Porque ele é o nosso mestre. Estamos realmente buscando aprender as lições desse mestre? Temos sido aprendizes sinceramente esforçados, dedicados, persistentes? O quão próximos de Jesus estamos? Como avaliar isso? Eu não estou falando aqui, nesta questão de proximidade, em relação à distância na escala de evolução espiritual nossa em relação a ele, pois ela ainda é imensa. Na verdade, o que eu gostaria de saber é o quanto ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte da nossa rotina. Como? De que jeito?
Não há como duvidarmos de que Ele está disponível para nós sempre que o buscarmos. Mas nós estamos buscando. Nós estamos com Ele. Eu já tive a oportunidade de ouvir de alguns companheiros a seguinte declaração: é difícil ser espírita. Eu costumo responder que essa dificuldade a qual a pessoa se refere não é exclusiva dos espíritas. A nossa real dificuldade é em ser cristão. Algum de nós consegue ser cristão às vezes. Em algumas situações dá, em outras, nem pensar. Ser cristão na fila do banco, no trânsito. Ser cristão com aqueles que pensam de forma oposta à nossa. Ser cristão em meio a uma pandemia. Outros conseguem ser cristão com umas pessoas, mas com outras não conseguem. Ser cristão com vizinho, ser cristão em família, ser cristão no trabalho. Ser cristão com um desconhecido. Ser cristão é colocar em prática os ensinamentos da Boa Nova. Ser cristão é aplicar em nós mesmos o amar ao próximo como a si mesmo. Ser cristão é usar seu livre-arbítrio respeitando-o fazer aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Cada um de nós conhece intimamente as próprias dificuldades. No entanto, se despertamos para a realidade da estrada a seguir, a nós, espíritas, não cabe mais a desculpa da ignorância e da falta de conhecimento. Em João, capítulo 14, versículo 6, está lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que significa ir por Jesus? Ele nos esclarece que o caminho é ir com Ele. Na verdade, é seguir seus passos, aplicar seus ensinamentos, buscar trilhar o mesmo caminho, inspirando-se no seu exemplo. E o que significa chegar até o Pai é alcançar o mais alto grau da escala de evolução espiritual. É chegar à perfeição relativa que nos cabe, pois absolutamente perfeito, só Deus. É importante realçar o quanto precisamos estudar o Evangelho, aprofundar-nos no conhecimento, no esclarecimento dos ensinamentos do Cristo. Dedicarmos a esse estudo é extremamente relevante, mas isso não basta. E a orientação é clara. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 26. Jesus nos falou: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Certamente, ao longo da nossa trajetória como espírito até aqui, já construímos diversas casas sobre a areia. E elas desabaram para a nossa própria decepção. Já temos condições de sermos homens mais sensatos. Já está na hora de construirmos nossa casa sobre a rocha. Ferramentas, material, já temos. Vamos nos colocar em ação. Falando sobre imagens de Jesus, eu queria trazer duas para a nossa reflexão hoje. A primeira é a imagem da cruz. A imagem do Cristo crucificado. O que sentimos ao olhar para uma escultura ou uma pintura, ou acessar até mentalmente essa imagem que de nós já é bem conhecida? O que representa este momento da passagem do Mestre? Paulo de Tarso, em Coríntios, capítulo 1, versículo 18, escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o que nós vemos no Jesus crucificado? Morte, dor, humilhação, fracasso da humanidade. Ou o que vemos ali é vida eterna, cumprimento da missão do Cristo, amor ao ponto do extremo sacrifício por todos nós. Na obra Fonte Viva, na lição 97, a palavra da cruz, Emmanuel, comentando exatamente esse versículo de Paulo, esclarece-nos. E eu vou trazer dois pequenos trechos. Um diz assim: mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. E depois complementa: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas para todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Quando aprenderemos a olhar além da carne? Quando colocaremos nosso ponto de vista ajustado à realidade da verdadeira vida? A imagem da cruz deve acionar em nós o sentimento de gratidão ao Cristo e ao Pai, que são sentimentos positivos. Mas, sinceramente, para espíritos em nossa atual condição, é mais fácil conectar-nos positivamente através de uma outra imagem da passagem dele entre nós. Justamente a imagem da chegada. Estamos próximos do Natal, que é quando simbolicamente comemoramos o aniversário de Jesus. Que o nosso presente para ele, não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas, seja o esforço sincero na prática do seu Evangelho. Certamente é o presente que o deixará mais feliz. Ai, como é inspiradora a imagem da manjedoura.
o fascínio dos presépios. Lembro eu, quando criança, o quanto eu era alucinado por um presépio. Mas qual realmente, na essência, é a mensagem da manjedoura? Humildade, simplicidade. O mais evoluído dentre todos os que estiveram aqui chega num ambiente singelo, em nossa visão, em condições até improvisadas. O Espírito João de Deus, na belíssima obra da qual já citamos uma parte na leitura inicial, a Antologia Mediúnica do Natal, tem uma mensagem na noite de Natal que nos ajuda a entender melhor a mensagem da manjedoura. Então vamos às palavras de João de Deus. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza. Porque não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e predarias. Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso, nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu, que sorria, concluiu em sentimento, enterra na melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Mas é mais do que chegada a hora de abrirmos as portas do nosso coração para Ele, plenamente. E aproveitando justamente essas duas imagens marcantes, a manjedoura e a cruz, recordamos o parágrafo final de uma mensagem de André Luiz, intitulada Jesus. Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado país da ressurreição eterna. No início dessa nossa conversa, eu propus a reflexão que, se tivéssemos estado com Jesus no passado, há mais de 2000 anos. Outro exercício bastante interessante é refletir sobre como nos comportaríamos se nos encontrasses com Ele agora, hoje, neste instante. De novo, atenção para não superficializar sentimentos negativos que se baseiam nas nossas mazelas morais. Muitas vezes, o que nos vem à mente são relatos de encontros marcantes de outros espíritos com o Mestre. Como, por exemplo, no livro Há 2000 anos, o memorável encontro de Emmanuel com Cristo, na personalidade do senador romano Públio Lentulus, lá no capítulo 5, o Mestre de Nazaré. Quando, por insistência de Lívia, sua esposa, ele vai procurar a ajuda de Jesus para o problema de saúde de sua filhinha tão amada. Lívia o incentiva. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. E ele vai.
segundo suas próprias palavras, movido pela angústia que o faz passar por cima de seus princípios, mas que não vai abordar diretamente o profeta, de modo a não descer da sua dignidade social e política. O encontro é descrito por Emmanuel da seguinte forma: foi nesse instante que, com o espírito, como se tivesse sob um império de estranho e suave magnetismo, ouvi passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de homem, ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. O senador Públio tenta falar, mas não consegue. Foi quando então o mestre se aproxima dele numa doce e soberana bondade. E o meigo nazareno caminhou e colocou a destra em sua fronte e pergunta: senador, por que me procuras? Ele não consegue responder. Apenas verte lágrimas de angústia pela filha. E Jesus diz ao orgulhoso senador: sim, não venho buscar um homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida para a ciência do mundo, porque tens a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de uma mulher, porque a fé é divina. Basta um raio de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. E aí, então, Jesus faz a ele um convite. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Qual a decisão de Públio? Ele se deixa levar pelo ilusório poder mundano que ele acreditava ser eterno. Ele pensa assim: humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? No minuto ele lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. E assim Emmanuel, aquela época, na personalidade provisória de Públio Lentulus, adiava o seu momento de redenção e sua decisão de seguir os passos de Jesus. Neste mesmo diálogo, Jesus nos traz uma mensagem sobre a sua missão, da qual não devemos esquecer jamais. Pastor das almas humanas. Desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas
tentando fazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da justiça. Nós ainda somos orgulhosos. Mais uma razão que deve nos dar a alegria de reconhecer que, mesmo orgulhosos, com a ajuda de muitos, já conseguimos chegar ao ponto de querer nos reunir como as ovelhas do Cristo, não mais tresmalhadas, mas sinceramente recolhidas sob a orientação do pastor de nosso planeta. Já queremos fazer parte do seu rebanho como ovelhas que trabalham em seu nome, sentindo assim a alegria de servir e de amar aos outros, que ele citou. Outro encontro com Jesus, que muitas vezes nos vem à lembrança como uma referência, é o de Saulo de Tarso na estrada de Damasco, que é apenas uma pequena, breve troca de frases que está descrita nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 a 6, tem muito a nos dizer. Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo reage perguntando: quem és, Senhor? Jesus se identifica. E então Saulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Nós não somos perseguidores de Jesus. Mas será que estaríamos prontos para reagir a um encontro com ele da mesma forma que Paulo reagiu? Com tamanha disponibilidade? Para quem ainda tem uma visão equivocada ao que muitos irmãos nossos chamam da conversão de Paulo, vale a pena a leitura atenciosa da obra Paulo e Estevão, que descreve a trajetória do apóstolo dos gentios. Posso garantir a quem ainda não leu que se trata de um dos mais marcantes romances psicografados, com profundos ensinamentos, contendo potencial verdadeiramente transformador. Há também o encontro de Jesus na Samaria, no poço, com aquela mulher hesitante, titubeando, insegura, um tanto desconfiada. Está lá em João, capítulo 4, versículos 4 a 26. Quando Jesus inicialmente pede a ela que lhe dê de beber, mas depois o mestre lhe oferece a água que matará a verdadeira sede. Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nela fonte de água jorrando para a vida eterna. Esta água que Jesus ofereceu ao samaritano oferece a nós também. E aí? Estamos matando a sede verdadeira, aceitando a água que Jesus nos oferece? Estamos tendo sede de quê? E será que nós, verdadeiramente, já não temos condições, em algumas circunstâncias, de sermos intermediados, oferecendo essa água de Jesus a algum de nossos irmãos e irmãs na jornada terrena? Alguns companheiros, numa visão mais prática e materialista,
Pode pensar, a probabilidade estatística de encontrarmos com Jesus agora é ínfima, insignificante, e eu não devo me ocupar com isso. Ou então, não é melhor pensar nisso agora, pois eu ainda não me sinto pronto para esse encontro. Mas estes são mecanismos simplórios de fuga, que na verdade não funcionam. A nossa consciência não deixa. E será que realmente são raras as nossas oportunidades de encontro com Jesus em nosso dia a dia? Talvez não diretamente. Gostaria de recordar mais algumas palavras que Jesus nos disse enquanto esteve entre nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Tenho certeza que a grande maioria dos espíritos reunidos aqui virtualmente, mas reunidos em comunhão de pensamento e de sentimento, neste momento, encarnados e desencarnados, estão reunidos em nome de Jesus. Portanto, ele está entre nós, nesse momento. Este é o encontro com Jesus. Vamos aproveitá-lo da melhor maneira que pudermos. Deixar nosso pensamento fluir na direção do Cristo e nos deixar envolver por toda essa amorosidade sublime que nos envolve. Ele também afirmou, está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 35, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Como poderíamos fazer isso se não tivéssemos encontrado Jesus? A resposta ele mesmo nos deu. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo os dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Podemos encontrar Jesus todos os dias, através do auxílio do nosso irmão desconhecido, mais próximo de nós no momento, que nos oferece a oportunidade de servir. Este é outro poder da caridade. Manter-nos conectados com Jesus. Nos proporciona encontros com o nosso Mestre tão querido. E através da prece, então? Não poderíamos encontrar Jesus diretamente através dela? Podemos pedir, sim, na prece, pois temos necessidades. E ele sempre está disponível para nos ouvir as nossas rogativas, sinceras, sensatas ou não. Aprendemos que quando a aflição bate à nossa porta, de uma forma que nos desequilibra de tal maneira que não conseguimos nem coordenar o pensamento direito para articular uma prece em palavras, nos basta o esforço de mentalmente solicitar socorro, evocando o nome de Jesus, que a ajuda será enviada. Basta pensarmos com sinceridade Jesus. E isto fará com que o socorro, na forma do que precisamos, muitas vezes não da forma que queremos, virá
com certeza. Mas, principalmente, meus queridos irmãos e irmãs, o encontro com Jesus através da prece, que nós devemos fazer mais é agradecer, pois há muito a agradecer a Jesus de Nazaré. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos fala do Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem na terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Há muito o que agradecer. Devemos agradecer também por ele ter sido responsável pela criação deste belíssimo planeta querido, azul, de natureza exuberante, que nos é tão caro em nossa caminhada de evolução à Terra. Agradecer por nos acompanhar com todo zelo e atenção. Agradecer por sua infinita capacidade de nos perdoar os erros. Por ter vindo até nós, em tarefa sacrificial, para nos mostrar, através do exemplo, que é possível viver conforme seus ensinamentos. É possível viver o amor ao próximo, como ele nos ensinou. Agradecer pelos inesquecíveis sermões, pelas parábolas educativas. Agradecer pela boa nova e a luz do seu evangelho. Agradecer por ele nos amparar em nossas dificuldades. Por colocar ao nosso lado trabalhadores incansáveis no bem, a fim de nos sustentar, orientar em nossas provas e expiações. E, principalmente, agradecer por nos aguardar pacientemente, de braços abertos, até termos condições de finalmente ir até ele. Por seu eterno amor, por todos nós. Obrigado, Jesus. Queridos, que neste Natal, na companhia do Mestre, possamos desfrutar desse momento de luz, conectando-nos pelo pensamento e sentimento com aqueles que nos amam e que, nas condições atuais, não poderemos e não devemos estar juntos fisicamente. Lembremos do alcance do amor sincero, que tem a capacidade de nos reunir a todos, mesmo que fisicamente distanciados, como fizemos agora. Muita luz e muita paz a todos. Graças a Deus.